Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e estou aqui para trazer o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na quarta-feira, dia 1º de novembro. Hoje é noite de Escola de Discípulos. Escolas de Discípulos. Nós somos a Igreja Rema Apostólica e estamos situados em Cubatão, Avenida Martins Fontes, 814. Tá certo? Então que você possa abrir seu coração e pedir para que o Espírito Santo venha trazer algo diferente para a sua vida. Que nós possamos trazer um aprendizado para a tua vida em nome de Jesus. Pessoal, nós estamos estudando o livro de Efésios, e nós estamos no capítulo 3, e hoje nós vamos entrar no tópico chamado o mistério revelado, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Mas antes de eu entrar no comentário, eu quero, em primeiro lugar, trazer uma palavra literal para vocês, né? Do versículo 1 ao versículo 6, de uma forma literal, o que a palavra de Deus está dizendo. Capítulo 3, do 1 ao 6, dentro do meu entendimento. Depois a gente vai, também com a ajuda teológica, a gente vai trazer um pouco mais de informação para vocês. Vamos lá, do versículo 1 ao versículo 6, versículo por versículo, deixa eu ver o que eu posso trazer para vocês aqui, tá bom? Diz assim: por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Então Paulo descreve que ele está numa prisão, e isso vai trazer benefícios para o não-judeu. Quem é o não-judeu? Os gentios, a qual Paulo tinha sido enviado. Então Paulo é um pregador do Evangelho, amém? Que foi designado por Deus para pregar aos gentios. E ele ali na cadeia, e o motivo da sua cadeia é porque ele pregava Jesus Cristo. Ele anunciava a morte e a ressurreição de Jesus como plano da salvação. Tá? No versículo 2 diz assim: com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Então ele está dizendo para os gentios que ele foi designado por Deus. Amém? Foi o trabalho que Deus deu para ele, para que ele falasse a respeito dessa graça, desse favorecimento de Deus com o povo gentio. Tá certo? Então tá aí. Versículo 3. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Aqui ele fala de um plano secreto, que ainda ele não está trazendo a revelação, mas que ele diz que já recebeu a revelação, tá? E continua assim: e eu escrevi isso em poucas palavras. Então ele fala de uma revelação, de um plano secreto de Deus que ele já havia recebido, que ele já conhecia. No versículo 4 diz assim: e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Amém? Então ele descreve aqui que ele recebeu a revelação, ele recebeu o plano secreto, que para ele já não era mais secreto, porque ele já tinha o conhecimento, já tinha a revelação, tá? E ele mostra o quanto que ele entende deste segredo de Cristo. Amém? O quanto que ele já conhece, já tem conhecimento desse segredo. Amém? Então vamos lá. Vamos ao versículo 5. No passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o recebeu. Amém? Mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Quer dizer,
Esta revelação agora, amém, já não era mais um segredo, já não era mais um mistério. Por quê? Porque já foi revelado a todos aqueles que realmente estavam buscando ele ali. E ele fala dos apóstolos e profetas, né? Apóstolos e profetas. Quer dizer que aqueles homens que Deus colocou como fundamento, como fundamentalista da igreja. E no versículo 6 ele fala da revelação. O que é esse segredo? Ele diz, o segredo é este: por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Amém? Então o mistério é a formação da igreja. Amém? Agora, judeu e gentios se juntaram e formaram a igreja. Gentil e judeus se uniram, se juntaram e formaram a igreja. Amém? Então a igreja hoje, que era o segredo de Deus, foi revelado a Paulo, essa unção, essa junção de judeus e gentios. Amém? Então a igreja hoje é judeus e gentios, os dois grupos juntos. Amém? Todos em torno de Jesus Cristo, todos em torno de Cristo. Aleluia. Então o versículo 6 é a revelação do mistério. Então é a maneira literal de falar com vocês do versículo 1 ao versículo 6. Vamos agora para o comentário teológico que eu tenho aqui na minha mão. A primeira coisa que Paulo faz a definir o que é mistério. O que é mistério? Vamos lá, vamos ver o que é mistério. Ele emprega 3 vezes nesse parágrafo a palavra mistério. Você vai ver no versículo 3, versículo 4 e no versículo 9. A palavra grega mistério, tem um sentido diferente daquele entendido na língua portuguesa. As palavras em português e em grego não têm o mesmo sentido. Amém? Não tem o mesmo significado. Em português, ela quer dizer algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível. No grego quer dizer um segredo que já foi revelado. Amém? Então em português tem um sentido e no grego tem outro sentido. Tá? Vou repetir, no português, a palavra mistério quer dizer algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível. No grego quer dizer um segredo que já foi revelado. Diz ainda mais o comentarista: concordo com John Stott quando diz que no cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus. Portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja. Amém? Em outras palavras, todos os mistérios que eram mistérios no Antigo Testamento, hoje, para nós, a igreja, já foram todos revelados. Amém? Toda a verdade necessária para a salvação já foi revelada. Tá? Então, para nós hoje, a igreja, tudo aquilo que nós precisávamos descobrir das questões espirituais quanto à nossa salvação, amém, já está à nossa disposição. A revelação do Evangelho, amém, já foi dada aos apóstolos e profetas que estão escritas nessas palavras. Tá bom? Diz mais assim: mas abertamente, mistério é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento e entendimento dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus.
tá? Era um mistério enquanto não tinha sido revelado. A partir do momento que foi revelado, é um mistério revelado. É um mistério às claras, né? Um mistério que foi trazido às claras. Tá certo? Vamos lá. O Evangelho não está ao alcance apenas de uma elite espiritual, mas é aberto a toda a igreja. 3,5 de Efésios diz assim, ó, no passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, o revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. Amém? Quer dizer, antes de Cristo, amém? Isso era um segredo, era um mistério que ninguém sabia, mas agora foi revelado. E quem trouxe essa revelação? Foi o Espírito Santo por meio dos apóstolos e profetas. Amém? No nosso caso aqui, o apóstolo Paulo ganha o destaque dessa revelação, tá certo? Dessa revelação. Nessa mesma linha de pensamento, John Mackay escreve, hoje em dia entendemos por mistério alguma coisa estranha, inescrutável, enigmática, algo que necessita ser decifrado e para o qual é imprescindível uma chave. Amém? Hoje em dia se entende dessa maneira, aqui no português. Mas para Paulo, entretanto, mistério era um segredo antes escondido e agora desvendado. Amém? Aleluia. Mistério para Paulo era algo escondido, mas agora revelado, desvendado. Agora foi trazido à luz. Tá? Segundo, em seguida, Paulo diz que Cristo é a fonte e a substância do mistério. Então, primeiro a gente entendemos o que é mistério. Tá? Então, mistério, no grego, é aquilo que foi revelado. Mistério é aquilo que estava no oculto e foi revelado. Tá? Agora, vamos lá. Cristo é a fonte e a substância do mistério. Paulo chama esse mistério de o mistério de Cristo. Está no versículo 4 de Efésios 3. Essa é uma verdade revelada, que Paulo não descobriu por pesquisa nem informação do homem, mas por revelação divina. O próprio Espírito Santo revelou a Paulo esse mistério. Amém? Então essa revelação, ele não teve que consultar livros, não teve que buscar por técnica, amém? Não. Ele recebeu no seu espírito, por meio do Espírito Santo, a revelação. É a mesma que aquela passagem que diz assim, o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Isso quer dizer, o Espírito Santo dá o testemunho de que eu sou o Espírito Santo. O Espírito Santo deu testemunho. Quer dizer, o Espírito Santo trouxe a revelação do mistério no espírito de Paulo. Tá? Paulo declara a natureza exata do mistério com ênfase e clareza no versículo 6. Quando você lê o versículo 6, você veja que ali está o mistério revelado. Isto é, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quer dizer, o segredo, o mistério era esse. Amém? Simplesmente esse. A formação da igreja, formada hoje por gentios e judeus. Aquilo que eu falei. Amém? O primeiro grupo que existia, que foi de Adão até Abraão, foi os gentios. Amém? Tá? Em Abraão, Deus cria os judeus. A formação dos judeus começa com Abraão, tá? De Abraão até Cristo prevaleceu os judeus, amém? Tá? Gentios e judeus. Agora veio a igreja. A igreja veio por meio de Cristo. Gentios e judeus que aceitam Cristo formam a igreja. Este é o mistério revelado. A igreja é o mistério revelado. A formação da igreja por gentios e judeus. Está claro isso? Acredito que esteja claro. Tá? Assim o mistério diz respeito a Cristo
e ao único povo, judeu e gentil. Amém? Então hoje, no mundo espiritual, o que prevalece não é nem gentil e nem judeu, é a igreja. Amém? Dentro do plano da salvação, hoje Deus lida com a igreja. A igreja hoje é o plano da salvação. A igreja hoje é a arca de Noé. Amém? Todos que querem se salvar precisam estar dentro da igreja, precisam fazer parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Precisam também congregar. Amém? Ser igreja é congregar como igreja, não é congregar como corpo. Tá? Para definir melhor este mistério, Paulo usa no versículo 6 três expressões compostas paralelas. Tá? Isso é uma linguagem mais antiga, diz assim: co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Amém? Então são essas três expressões compostas paralelas para falar, amém, a junção de judeus e gentios e formando a igreja. Resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Amém? Aleluia. Cristo, gentios e judeus, formando a igreja, formando o corpo. Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Amém? Aleluia e glória a Deus. Tá? Essa dupla união com Cristo e entre eles, a essência do mistério. Deus revelar este mistério a Paulo. Você pode conferir lá no versículo 3 do capítulo 3. E aos santos apóstolos e profetas, você pode conferir no versículo 5. E aos seus santos, também está confirmado lá, em Colossenses, versículo 1, 26. Não sei se a pastora Renata está com a Bíblia aberta. Estou com a Bíblia aberta. Então, Colossenses 1, 26, procura para mim aí. 26. Isso. Enquanto toma uma aguinha. Quer que leia aqui? Quer que leia? Pode ler, por favor. Pode ler, 1, 26. Isso. A minha é na linguagem antiga, viu? Pode ler. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações em que agora foi manifesto aos seus santos. Amém? Aleluia. Agora, todos os cristãos têm essa revelação. Amém? Todos os cristãos têm essa revelação. E é muito importante o cristão entender o que é a igreja. Porque hoje tem uma confusão terrível. Amém? Há uma confusão no mundo evangélico sobre igreja. Tá? E tem gente que acha que pode viver separado do corpo e se achando igreja. Amém? Tá? Então não tem essa, não tem como viver fora do corpo e ser igreja. Tá? Você na individualidade, a pessoa na individualidade, a pessoa é membro do corpo. Amém? Então não dá para ser igreja no individual. Tá? Igreja é conjunto, igreja é grupo, igreja é o estar juntos, igreja é o corpo de Cristo reunido. Eu, você e todos os cristãos juntos formam o corpo de Cristo, somos os membros do corpo. Amém? Não dá para tirar o teu braço do teu corpo e dizer que esse braço é o teu corpo. Não. O braço é o membro que pertence ao teu corpo. Tá? Então, só vai ser corpo de Cristo se estiver junto. O braço sozinho não pode ser corpo de Cristo. Amém? Então tem pessoas se achando, né, e acaba até abandonando a igreja, porque ele diz, eu sou a igreja, estou numa igreja coisíssima nenhuma. Amém? Deixa essa soberba de lado, joga fora essa soberba, amém? Tá? Porque a igreja é o grupo, é o conjunto, é a união de todos os cristãos, amém? Tá? E quando eles se juntam, eles formam o corpo local, amém? Tá? E, por exemplo, a igreja Rema não é o único corpo local de Cristo em Cubatão, amém? A igreja Rema é do corpo local de Cristo em Cubatão, é um deles, amém? Tá?
Em Cubatão existe várias igrejas locais, amém? Que são tão corpo de Cristo como a igreja Rema. Fique bem claro isso, tá? Então, na individualidade você não é igreja, amém? E tem gente que confunde igreja com templo, amém? Tá? Templo não é igreja. Templo é a forma onde você adora a Deus. Tá? Então, na individualidade, você é templo, tá? Então, você é um pequeno templo, amém? E quando você se junta com a igreja, com o grupo da igreja, você vai para o grande templo. Em Jerusalém tinha o grande templo, amém? Mas em cada cidade, nos bairros, nas cidades, tinha as congregações chamadas sinagogas, amém? Tá? Que era a representação do grande templo, amém? Tá? Então, nós somos a representação do grande templo, tá certo? Do grande templo que ainda está sendo formado, amém? O grande templo ainda está sendo formado. Tem muitas pedras para colocar nesse grande templo ainda, amém? Então fique bem claro, templo é para adoração. Adoração, você adora em qualquer lugar, amém? Tá? Mas a igreja não. Igreja, amém? Ela se junta e forma a igreja local. Ali está a igreja local, amém? Que está adorando a Deus, tá certo? Cada igreja local, amém? É a representação de um grande templo, amém? E os seus membros são os pequenos templos. Assim também tem a figura do corpo e os membros, amém? Cada igreja local é a representação do corpo de Cristo. E cada pessoa é um membro desse corpo. Então tem a representação em pequenos templos e o grande templo. A representação, membros e o corpo, amém? Fique bem claro isso, não dá para separar isso, não dá para dividir isso. Você não pode, você não consegue, amém, cumprir o propósito de Deus sozinho, na individualidade. O segredo exatamente foi esse, foi a junção de judeus e não judeus, os gentios, amém? Tá? Então, é como se Deus estivesse dizendo para o judeu, agora vocês não são mais exclusivos, amém? Agora não é por meio de vocês que o povo vai ganhar a salvação. Agora é por meio do meu filho Jesus e o seu povo, a sua igreja. Amém? Aleluia. Formada por judeus e gentios que creem, que acreditam em Cristo. Vamos lá, continuando. O Antigo Testamento já revelara que Deus tinha um propósito para os gentios. Prometera que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão, que o Messias receberia as nações como sua herança e que Israel seria dado como uma luz para as nações. Amém? Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. Amém? O que Israel deveria ter feito, não fez, tá? Que era incluir os gentios junto consigo, não fez, amém? Israel deveria pregar o evangelho para as outras nações, mas como é que ele vai pregar o evangelho se ele negou o evangelho, amém? Se ele negou a peça principal do evangelho, que é Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então, para a proclamação do evangelho aos gentios, Israel foi descartado. Então precisou formar um novo povo. E esse novo povo é a igreja. É algo muito interessante isso. Mas o que é absolutamente novo é que a teocracia, a nação judaica sob o governo de Deus, terminaria e seria substituída por uma nova comunidade interracial, a igreja. E que essa igreja seria o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Muitas pessoas perguntam hoje o judeu, Israel está sob o governo de Deus? Não. Amém? Hoje não. Tá? Israel hoje faz parte, dentro da história,
do plano de Deus, amém? Mas em questões espirituais para a salvação, Israel não tem parte nenhuma. E se quiser fazer parte, primeiro tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Todo judeu israelita, amém, para ser salvo, precisa tornar-se igreja. Precisa aceitar Jesus como Salvador e se juntar à igreja. Amém? Hoje Israel por si só não quer dizer nada. Amém? Na questão da salvação. Israel por si só hoje é só um fator histórico. Dentro da história, Deus dirige Israel, dentro do fator histórico, Deus governa Israel. Amém? Deus dirige Israel, defende Israel, protege Israel. Amém? Porque está sendo conduzido pela história, mas não mais no plano espiritual de salvação. Amém? Tá? Isso está parado. Israel parou. Israel deixou de ser funcional para o plano da salvação. Tá? Judeus e gentios seriam incorporados em Cristo e em sua igreja em igualdade, sem qualquer distinção. Essa união completa entre judeus, gentios e Cristo era radicalmente nova, e Deus revelou-a a Paulo, vencendo o arraigado preconceito judaico, amém? Tá? E ele tornou isso uma realidade. Ele teve essa visão. Por isso ele foi pregar o evangelho aos gentios. Porque ele acreditou nessa visão. Na visão de levar os gentios a Cristo. Amém? E o que é interessante é que os outros apóstolos, na liderança de Pedro, se juntaram para pregar para os judeus. E eles continuaram pregando para os judeus, com raras exceções. Mas Paulo não. Amém? Ainda que Paulo dava início em cada cidade, começando pela sinagoga, amém? O plano de Paulo era alcançar os gentios, amém? Tá? Quando chegava na sinagoga, que eles descobriram que Paulo estava pregando Cristo, ele era expulso da sinagoga. E esse foi um dos motivos dele ter sido preso, amém? Tá? Mas a visão de Paulo não era judeu. A visão de Paulo era pregar para os gentios, amém? Tá? A pregação para o judeu continuou, porque os outros apóstolos centralizaram nos judeus, amém? Pedro centralizou nos judeus, todos eles centralizaram nos judeus, mas Paulo não. Paulo, amém, abriu o leque para o lado dos gentios, amém? Tá. Em Efésios 3:5, Paulo diz que agora a luz brilha totalmente. Lê para mim aí, na tua versão, Efésios 3:5. Efésios 3:5. Isso. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Pode ser aqui. Eu queria uma linguagem mais antiga. Ah, tu quer uma linguagem antiga? É. Então, tá aqui já. Efésios 3:5. Isso. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. Amém. Então Paulo diz agora que a luz brilha totalmente. Quer dizer, amém. Paulo diz que agora ficou claro, muito claro, o plano de Deus. O mistério, amém, o plano de Deus, que era unir no mesmo corpo judeus e gentios. Hoje toda a igreja tem essa revelação. Amém? Toda igreja, todo cristão tem essa revelação. Todo cristão tem esse conhecimento. Claro que é os crentes que estudam a palavra, né? Crente preguiçoso que não quer saber de estudar a palavra não entende nada disso. Amém? Eu estou falando dos crentes que sentam para estudar a palavra e aprender. Tá? A expressão como mostra que o sol da revelação está agora brilhando em seu pleno fulgor. Está mais claro do que nunca o plano e o propósito de Deus. Amém? Tá certo? São 20 horas e 46 minutos. Nós temos só meia horinha, né, que nós conversamos, não é isso? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho aí. Mais 10, 15 minutos. Eu acho que está para a gente poder ir um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui até onde nós podemos ir. Eu acho que eu vou parar aqui, porque senão eu vou entrar nessa outra parte. Eu comecei um pouco tarde, paciência.
Amém? Tá? Deu problema aqui no Facebook, por isso que eu estou fazendo até a live assim, porque não consegui da forma que eu sempre faço. Tá? Mas tá bom, já deu para dar uma boa andada. Tá aí o primeiro tópico, amém? Nós já aprendemos bastante informação para vocês aí. O mistério revelado, amém? Que já não é mais mistério, principalmente para nós, né? Tá? Mas na semana que vem eu vou falar sobre o mistério comissionado, amém? Que vai do versículo 7 ao versículo 13, amém? Quer dizer, agora a igreja, amém? Levando o evangelho a todas as nações. A comissão dada à igreja, amém? Aquilo que era para Israel fazer, tá? Agora foi passado para a igreja, amém? Pregar o evangelho em todas as nações, a toda criatura. Esse era um trabalho que Deus queria que Israel fizesse, mas Israel falhou, amém? Israel, em vez de expandir, não, Israel pensou só em si mesmo. Até hoje Israel é assim, amém? Tá? Em questão religiosa, só pensa em si próprio, né? Questão religiosa, não estou falando em questão política e nacional, tá certo? Em questão religiosa, não tem espaço para mais ninguém, a não ser para judeu, amém? Tá? Esse cara cego, está completamente cego do plano de Deus para a salvação da humanidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Está aí essa primeira parte. Não vou prolongar, tá? Porque aí a outra parte vai ter um pouco prolongada e eu vou parar no meio do caminho, é ruim, né? Eu quero começar e terminar. Pelo menos o tópico eu quero começar e terminar. Tá bom? Deus te abençoe. Pastor Renato, faz uma oração para encerrar esse momento. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este estudo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, Pai. Continua abençoando cada irmão que participou desta live, cada irmã. Continua ajudando, Senhor. E que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento, Senhor. Daqueles, Pai amado, que precisam de entendimento, Senhor. No nome de Jesus, amém. 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 Eu vi o Egípcio cheio de dúvida ali do que está escrito aqui atrás, né? Que está ao contrário. Amém? Deixa eu dizer agora para você, por que está ao contrário? Porque é a maneira que eu coloquei o smartphone aqui, tá? Então, se eu colocasse o smartphone ao contrário, ele ia aparecer certinho, tá? Mas como eu coloco ele, a tela, de frente para mim, então tudo que tiver escrito atrás de mim vai aparecer ao contrário, entendeu? Tá? Por isso que está ao contrário. Então, tudo que tiver atrás de mim, escrito, amém, para aparecer certinho, eu tenho que colocar o smartphone ao contrário. Eu tenho que colocar a tela para trás e para frente, como é que se chama? A frente do celular, como é que chama? A câmera, né? Porque atrás está a câmera, amém? E aqui é a câmera embutida. Aqui é a frente do smartphone, que é a tela do smartphone. Então eu estou na tela, então por isso está ao contrário. Tá certo? Já orou, pastora? Já oramos. Amém. Amém. Então vamos embora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. 1, 2, 3. Vitória. 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até amanhã, se Deus disser que sim. Amanhã é presencial aqui em Santos. Tá certo? Deus abençoe vocês.